Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de probabilidade. Vou ensinar vocês como calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve aqui embaixo rapidinho e bora comigo para o vídeo. Importante, se vocês não assistiram o vídeo anterior, pausa esse aqui um pouquinho, volta no anterior que eu apresentei os conceitos básicos da probabilidade, expliquei o que é um espaço amostral, expliquei tudo o que vocês vão precisar para essa parte aqui. Então, vai lá e volta para esse aqui. Gente, as probabilidades são calculadas dividindo-se o número dos resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Vamos imaginar o lançamento de um dado. Lembra que o espaço amostral é o número de pontos amostrais, o número de resultados possíveis que existe? Se eu lançar o dado, eu teria um espaço amostral igual ao quê? A 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seriam todas as possibilidades, são todos os resultados possíveis. Aí vamos supor que eu quero um evento. Vamos supor que o evento seja que apareçam números maiores do que 2. Então, o evento, eu quero números maiores do que 2. Então, quais seriam os possíveis valores desse evento? Eu quero maior do que 2, então o 2 não entra. Entra o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse aqui são os meus resultados favoráveis, ou seja, o evento que eu quero que ocorra. O evento que eu quero que seja número maior do que 2. Tá? Então, esses são os resultados favoráveis. Para calcular a probabilidade disso acontecer, eu vou pegar os resultados favoráveis, ou seja, quantos resultados favoráveis? 1, 2, 3, 4 resultados favoráveis. E vou dividir pelo total de resultados possíveis. Quantos resultados podem ter o meu espaço amostral, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados possíveis. Simplificando isso aqui, por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou ficar com 2 terços. Então, qual a probabilidade desse evento acontecer? É de 2 terços. Aí, às vezes, pode aparecer em porcentagem. Você tem que dividir lá 2 por 3 e transforma em porcentagem, né? Ou então pode aparecer em decimal mesmo, só dividir 2 por 3, ou pode aparecer em forma de fração mesmo, 2 terços. Então, a probabilidade desse evento acontecer é de 2 terços. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Bom, vamos lá por partes e com calma. Qual que é o meu espaço amostral? Vou sempre começar por ele. O meu espaço amostral, nesse caso, é um dado, né? Então, pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número do espaço amostral são 6. Beleza. Então, vamos lá. Na letra A, eu quero um evento em que o número seja ímpar. Quais são as possibilidades aqui de aparecer um número ímpar? 1, 3 e 5. Ou seja, esse evento pode ocorrer com 3 números. Vou apelar para a fórmula. Ó. A probabilidade é o número favorável de eventos, ou seja, 3, dividido pelo espaço amostral todo. Ou seja, dividido por todos os resultados possíveis. Simplificando por 3, tanto em cima quanto embaixo, 1 sobre 2. Ou então 0,5. Ou também, né, 50%. Beleza? Beleza. Na letra B, obter o número 4 voltado para cima. Pois bem, vamos lá. Ter o número 4 voltado para cima. Então, quais são os eventos possíveis?
os eventos possíveis é apenas o 4. Eu quero ele voltado para cima. Qual o número de possibilidades no evento? Uma única. Beleza? Beleza. Qual a probabilidade disso acontecer? Vai ser o quê? Vai ser 1, que é o número de casos possíveis, casos favoráveis, dividido pelo total de casos, que são 6. Então, a probabilidade disso acontecer, 1/6. Muito bem. Simples assim. Tá? Professor, eu preciso ficar demonstrando espaço amostral sempre, os casos favoráveis sempre? Não, eu estou fazendo para vocês entenderem de onde eu estou tirando o número. A partir do momento que vocês estão familiarizados, por exemplo, aqui na letra C, obter um número maior do que 3 voltado para cima. Bom, vamos lá. Probabilidade vai ser igual. Número de possibilidades, número de casos favoráveis. Eu quero 3 voltado para cima. Então, eu posso ter o 3, o 4, o 5 ou o 6. São números maiores ou iguais a 3. Então, eu tenho 4 possibilidades. Dividido pelo espaço amostral todo. O espaço amostral todo são 6, que tem 6 números. Podem aparecer 6 números ao eu lançar. Então, a probabilidade de eu ter um número maior do que 3 voltado para cima é de 2/3. Muito bem. É bem simples, não é verdade? É sim. Vamos ver mais alguns exemplos antes da gente encerrar esse vídeo? Olha só esse aqui que eu trouxe, que interessante. Ao lançar 3 moedas ao mesmo tempo, qual a probabilidade de sair exatamente uma cara? Logo de cara, nós podemos pegar a fórmula, né? Propriedades é igual ao número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o meu espaço amostral. Mas qual vai ser esse meu espaço amostral? Porque eu vou estar lançando 3 moedas. Então, olha só que interessante. Vou lançar 3 moedas. 1, 2, 3 moedas. Poderia, nas 3 moedas, aparecer cara. Não é verdade? Primeira moeda saiu cara, na segunda saiu cara e na terceira também saiu cara. Como também poderia aparecer uma coroa, não é? Represento coroa por K. A primeira moeda poderia sair uma coroa, a segunda cara e a terceira cara. Também poderia a primeira moeda sair cara, a segunda coroa e a terceira cara. Não é verdade? Da mesma forma que poderia a primeira cara, a segunda cara e, por último, a terceira coroa. Da mesma forma, poderia aparecer a primeira coroa, a segunda coroa e a terceira cara. Como também poderia aparecer a primeira coroa, a segunda cara e a terceira coroa. Como também poderia aparecer a primeira cara, segunda coroa, terceira coroa. Como também poderia aparecer a primeira coroa, segunda coroa e terceira coroa. Então, essas são todas as possibilidades se eu lançar 3 moedas ao mesmo tempo. Não tem como fugir disso. Ou vai aparecer 3 caras, ou vai aparecer a primeira com coroa, o resto cara, ou a segunda com coroa e o resto cara, ou a terceira com coroa e o resto cara, ou as 2 primeiras com coroa e a outra com cara, ou a primeira e a última com coroa e a do meio cara, ou então as 2 últimas coroas e a primeira cara, ou então as 3 coroas. São as únicas opções, não tem outras, porque a moeda só tem cara ou coroa. Então eu observo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, meu espaço amostral, o número de casos possíveis, são 8. Agora, eu tenho que buscar os meus casos favoráveis, ou seja, eu tenho que buscar o evento que ocorre apenas exatamente uma cara, que é 1, 2, 3 opções. Então, qual a probabilidade de, se eu lançar 3 moedas ao mesmo tempo, de se sair exatamente uma cara? São 3/8. Ou então, fazendo a divisão, pode marcar lá decimal, ou então pode marcar em porcentagem. Beleza? Beleza. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que aqui eu disse exatamente
uma cara. Se eu não tivesse escrito exatamente, tivesse escrito pelo menos uma cara. Ou seja, quando eu digo pelo menos uma cara, pode aparecer uma cara, duas caras ou três caras. Nessa situação, né, que eu tenho 3 moedas, o máximo de caras que podem aparecer são 3. Se é pelo menos uma, pode aparecer uma, duas ou 3 caras. Nesse caso, a probabilidade seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oitavos, que aparece pelo menos uma cara. Beleza? Beleza. Agora eu queria demonstrar uma outra abordagem para vocês. Por quê? Quando eu lanço uma moeda, eu só tenho 2 opções na moeda, não é verdade? Ou vai ser cara ou vai ser coroa. Se eu lanço 2 moedas, eu escrever o espaço amostral ali detalhadinho, não vai ter problema. É uma quantidade pequena, uma quantidade limitada de possibilidades, né? São só 8 possibilidades. Mas, por exemplo, se eu lançar 20 moedas, eu não vou ter só 8 possibilidades. Eu vou ter muito mais do que 8 possibilidades. Tá? Eu vou ter uma quantidade muito grande. O meu espaço amostral vai ser muito grande. Mas eu não preciso ir tão longe. Por exemplo, se eu lançar 2 dados, em cada dado eu tenho 6 possibilidades. Não é verdade? Os dados são numerados de 1 a 6. Se eu vou lançar 2 dados, eu vou ter 6 possibilidades para um dado e vou ter 6 possibilidades para o outro dado. Então, o que eu quero que vocês observem? O meu espaço amostral para uma moeda são o quê? São de 2 possibilidades. Quando eu usar 2 moedas, eu vou ter 4 possibilidades. Se eu usar 3 moedas, como eu vi aqui no anterior, eu vou ter 8 possibilidades. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu tenho 3 moedas, tá? E cada uma delas tem 2 possibilidades, eu vou ter 2 elevado ao número de moedas. Então, o número do meu espaço amostral vai ser igual a 2. São 3 moedas? 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Se eu tivesse 5 moedas, cada moeda tem 2 possibilidades. Então, o número do meu espaço amostral vai ser 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, eu teria 32 possibilidades no meu espaço amostral. E no exemplo aqui, o último, eu estou lançando 2 dados. Então, qual o número do meu espaço amostral? Quantas possibilidades eu tenho em um dado? Eu tenho 6 possibilidades. Quantos dados eu estou lançando? Eu estou lançando 2. Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, o número do meu espaço amostral vai ser 36. Se eu tivesse, por exemplo, 3 dados, cada dado tem 6 possibilidades. Como são 3, 6 ao cubo. 6 ao cubo dá 216. Então, o meu espaço amostral, o número de casos possíveis, seriam 216. Compreenderam? Porque 36, apesar de não ser um número muito grande, daria um pouco de trabalho, né? Porque eu teria que fazer, se eu fosse fazer desse jeito aqui, eu teria 2 possibilidades. Poderia aparecer 1 e 2, poderia aparecer 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, e assim vai até o 6 e 6. E não me interessa, é muita coisa, né, para poder fazer. Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Número de casos possíveis eu já descobri que é 36. Agora, os casos favoráveis. Eu quero que sejam 2 números iguais. Tá, quais são os possíveis eventos?
é aparecer 1 e 1, é aparecer 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e, por último, 6 e 6. Ou seja, 2 números iguais. Quais são os números do evento? Quais os números dos casos favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 para 36. Simplificando tanto em cima quanto embaixo por 6 para ficar bonitinho, eu vou ficar com 1/6. Então, a probabilidade de ao eu lançar 2 dados ao mesmo tempo e sair 2 números iguais vai ser de 1/6. Muito bem, por enquanto é só. Se estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!